Hoje é dia de Top 10 aqui no canal. Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de começar a falar sobre os livros que entraram no meu Top 10, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar um comentário, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. O ano de 2022 eu fiz várias leituras muito boas. Já saiu aí o vídeo das leituras que me decepcionaram um pouquinho. Eu vou deixar linkado aqui nos cards dessa retrospectiva aí do meu ano de 2022. E hoje sai os favoritos, aquelas leituras que ganharam meu coração e vão de alguma forma continuar comigo aí no ano de 2023. E com toda certeza vocês ainda vão me ouvir panfletando demais esses livros por aqui. Esse ano de 2022 eu fiz em torno de 110 leituras, então foi muito difícil separar apenas 10 leituras e muito mais difícil colocar eles de forma ranqueada. Mas finalmente eu cheguei aqui numa lista das leituras que de alguma forma mais me marcaram e que eu mais gostei durante todo esse ano. Mas eu vou começar com a menção honrosa de alguns livros, algumas leituras que de alguma forma ganharam meu coração, mas que infelizmente ficaram fora aí do top 10, mas que merecem todo o meu hype e com toda certeza tinha que estar presente nesse vídeo. Vou começar falando sobre Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King, que é um livro de novelas que eu li bem no comecinho do ano, mas que continua comigo até agora. Eu consigo lembrar de todas as novelas que tem aqui. Eu já falei bastante desse livro, inclusive por aqui, então eu não vou me alongar muito, mas ele tem 4 novelas e é excepcional a forma como King, em poucas páginas, consegue nos fazer envolver tanto com as histórias mesmo dos personagens que tem aqui. Nesse livro ele mostra a parte mais escura e mais podre do ser humano e eu acredito que, para mim, os maiores vilões são mesmo as histórias que tem os humanos, porque nos faz refletir sobre várias coisas do nosso dia a dia mesmo, e eu amei fazer essa leitura. Dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o Natal de Poirot, da Agatha Christie. Foi uma leitura que eu fiz agora no mês de dezembro para o Natal, mas já com certeza ganhou meu coração. Foi um livro 5 estrelas, é um livro com um suspense super gostoso de ler e também com um final bem surpreendente à la Agatha Christie. Então ele merecia sim estar aqui presente nesse vídeo das melhores leituras do ano. E também vou citar a rainha Taylor Jenkins Reid com Daisy Jones and the Six, que me deixou super ansiosa, inclusive, com muito hype de ver o filme, né, a adaptação dessa história. Foi um livro que eu fiz muitas marcações, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu marquei muito nesse livro e eu amei acompanhar a história dessa banda e me deixou com aquela sensação de que eu queria conhecer essa banda, eu queria escutar as músicas dessa banda, ir nos shows dessa banda. Então eu acho que só por isso ele já merecia sim ser pelo menos mencionado nesse vídeo. Um outro livro que quase entrou no top 10 foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que foi uma leitura que eu amei fazer. Foi uma leitura que eu fiz super rápido. Eu li esse livro junto com uma amiga, a Mel, e foi uma experiência muito legal. Foi minha primeira experiência, né, com o autor, e eu já estou super ansiosa para a Intrínseca trazer outros livros desse autor aqui. Por último, nessa menção honrosa, eu quero citar um livro que eu li pelo Kindle Unlimited, que é o Vampiro Gênesis, Prelúdio, do autor Oliver. O Oliver é um amor, ele sempre está por aqui apoiando o meu conteúdo e a escrita dele é excelente. Eu também já falei um pouco mais desse livro lá nas minhas leituras de outubro
E foi uma leitura que eu amei. Ele conseguiu misturar essas criaturas da noite, essas criaturas sombrias, junto com um pouco de história da Segunda Guerra Mundial, que super me ganhou. E já fica aqui também de dica e uma menção honrosa para esse livro que eu amei fazer a leitura em 2022. Agora, bora lá entrar no meu top 10 de melhores leituras do ano, e a partir de agora, né, nessa lista, os livros vão estar em ranking. Eu vou começar do 10º lugar e vou lá para o primeiro lugar, que eu acredito que nem é tão novidade assim para algumas pessoas que já me acompanham por aqui e também lá pelo Instagram. Em 10º lugar, mais uma leitura de dezembro que entrou aí bem no finalzinho do ano na minha lista de top 10, que é o livro Daqui para Baixo. Esse livro eu li ele super rápido, em um dia. A estrutura do livro ela é em versos e isso deixa a leitura um pouco mais rápido. A gente vai aí conhecer uma história principalmente de um ciclo de vingança, que a gente vai acompanhar a história de um menino que mora numa favela, que acabou de perder um irmão, e vamos estar dentro da mente dele. E é uma leitura bem legal, tá? Eu gostei muito. A representatividade também dentro dessa história é muito boa. Eu super indico para todo mundo. Ele, por pouco, eu acho que não virou favorito, porque o final ele é bem aberto. É a proposta do livro mesmo, tá? De deixar a gente questionando e se colocando no lugar do personagem principal para saber o que a gente faria no lugar dele. Mas só por esse detalhe de ter ficado tão em aberto mesmo, pra gente ficar se questionando, é que eu acredito que não virou um super favorito pra mim. Mas eu recomendo a todo mundo, acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque é uma leitura mesmo de engrandecer a nossa vida e nos fazer pessoas melhores depois de ler esse livro. Não vou falar tanto assim da sinopse desse livro, porque acredito que o que eu falar aqui vai ser um pouquinho de spoiler. Mas a gente vai estar dentro da mente, né, desse garoto que perdeu o irmão dentro dessa favela, e ele vai estar se questionando e tentando tomar uma decisão ali dentro do elevador. Então toda a história acontece, né, durante a sua descida do seu andar até o térreo. E apesar de quando a gente vê isso, a gente acha que vai ser algo lento, não é. É uma história muito, muito fluida e a gente faz essa leitura super rápido e eu super recomendo mais uma vez. Em 9º lugar, a gente tem um nacional que eu li bem no início do ano, eu acredito que foi minha leitura de janeiro, que é o livro Torturado, do autor Itamar Vieira Júnior. Esse livro aqui, ele ganhou meu coração pela carga histórica e a carga de representatividade que tem aqui dentro, e a forma do Itamar contar essa história é muito gostosa. A escrita dele chega a ser um pouco poética, porém não é cansativa, tá? É uma leitura para você fazer um pouquinho mais devagar, mas porque a história é pesada, tem muitos detalhes que você quer acompanhar mesmo ali no enredo. Aqui vamos acompanhar a história de duas irmãs, filhas de quilombola, e a gente vai acompanhar a dificuldade, a dureza que é a vida dessas pessoas que foram esquecidas e marginalizadas pela sociedade, principalmente nessa época daqui. Em 8º lugar, o livro No Coração da Bruxa, da autora Genevieve, publicado pela Dark Side. Esse aqui foi uma grande surpresa para mim. Quando vi, né, o lançamento pela Dark Side, eu já me interessei, principalmente por ser de bruxas, que é uma criatura que eu gosto tanto, e também por conter a mitologia nórdica, que é algo que eu super me interesso, e eu ainda não tinha lido nada sobre essa mitologia. O único contato que eu tinha tido com a mitologia nórdica foi pelos filmes aí da Marvel, e
Fazer essa leitura foi algo muito bom e super me surpreendeu. Aqui vamos acompanhar a história da Angrboda, que é uma bruxa que tem ali alguns poderes que o Odin ele quer e almeja. Então ela vai ser perseguida pelos deuses nórdicos, mas ela vai acabar se envolvendo com o Loki. E a gente vai aí acompanhar essa super novelona dos deuses nórdicos acontecer. Foi uma leitura muito gostosa, eu fiz essa leitura bem rápida, tá? O livro é fluido, a gente fica bem preso nessa história, vamos querendo ali acompanhar o desenvolver. É uma história recheada de fantasia e daquela bruxa um pouco mais tradicional, que faz poções, que super me agradou. Então fica aqui a minha recomendação desse meu 8º lugar. E no 7º lugar, a gente tem uma ficção científica, que é o livro Recursão. Foi um livro também que eu fiz bem no início do ano, e quando eu terminei a leitura, eu já imaginava que ele estaria aqui nessa lista, porque ele me ganhou do início ao fim. Era um livro que eu não consegui largar. Ele deixa você com aquele sentimento mesmo de ansiedade para poder saber o que é que vai vir pela frente, o que é que vai vir ali dentro da história, o que vai acontecer com os protagonistas, e eu amo isso nas leituras. Apesar de ser uma ficção científica, eu considero uma ótima porta de entrada para o gênero, porque é de fácil entendimento. A gente não tem aqui vários conceitos super difíceis que vão ser super necessários para a história. A gente tem sim uma ideia aí de viagem no tempo, porém não é nada muito complicado ou que vá deixar a leitura chata. É algo, o suspense dentro dessa leitura é algo muito presente, muito bom, e tem ali uma investigação, uma corrida contra o tempo que deixa a história frenética. Além disso, o livro ele também tem diferentes passagens de tempo ali acontecendo durante toda a narrativa. No presente, a gente vai estar acompanhando a história do detetive Barry, que vai estar ali investigando a síndrome da falsa memória, que faz as pessoas, do nada, terem memórias de uma vida que não são a dela. Então, isso causa uma histeria ali na localidade, e ele vai precisar investigar e seguir uma linha de raciocínio ali para descobrir o que está causando e o que é essa síndrome da falsa memória. Já no passado, a gente vai acompanhar a história da cientista Helena, que está ali fazendo pesquisas para salvar e guardar memórias por conta do mal da Alzheimer que a sua mãe tem. Essas histórias, lógico que vão se cruzar, e quando se cruza a gente tem aquele boom na cabeça, sabe? Que eu amo nas histórias de ficção científica. Então, mais um livro que, se você não leu, por favor leia, porque a escrita do autor é super fluida e esse livro daqui é muito maravilhoso. Em 6º lugar, um livro que virou um favorito, o livro Psicose, do autor Robert Bloch. Esse livro eu também já falei um pouco mais aqui em outros vídeos, mas para quem não conhece, é o livro que deu origem tanto à adaptação para o cinema, como também à adaptação da série Bates Motel. Eu amei, eu já conhecia o plot do final, dessa história, mas isso não estragou minha experiência. E eu amei demais esse livro. Eu li esse livro em um dia, porque simplesmente eu não conseguia parar de fazer essa leitura. Então fica aqui a minha recomendação. É um clássico do suspense, porém eu acho também que para leitores iniciantes do gênero, esse livro daí ele super funciona, porque ele tem um ótimo plot, ele tem uma linguagem fácil, é muito também acelerado e prende você do início ao fim. Mais um livro da Dark Side que entrou nessa lista daqui de top 10 do ano foi o livro A Fabulosa Casa com Pernas. Esse livro daqui, ele simplesmente virou um favorito, ganhou todo o meu coração por
a simplicidade que essa história tem e, ao mesmo tempo, todo o sentimento que essa história carrega. Além de tudo, essa edição é ilustrada, que deixa a história super mais gostosinha de ler e deixa aquele quentinho no coração. Aqui a gente vai acompanhar a história de Marinká, que é neta de uma Baba Yaga, que faz ali, ela ajuda, junto com a sua casa com pernas de galinha, na passagem dos mortos para o outro lado. Mas a Marinká, ela só quer ser uma menina e viver os seus dias fixas num local, porque a sua casa com pernas vive se mudando e ela nunca consegue fazer amizades. A gente acompanha toda essa descoberta da Marinká, todo esse crescimento da Marinká e o amadurecimento dela, e foi muito, muito gostoso. Você, durante a leitura, pode até ficar com um pouquinho de raiva da Marinká, mas chega no final, ela ganha seu coração e literalmente faz uma morada dentro do seu coração. Você queria ser amiga dela, sabe? Queria dar um abraço nela, assim, dizer que tudo vai ficar bem. Foi esse sentimento mesmo que eu tive durante essa leitura. Aqui a gente também vai abordar o luto e super, super ganhou meu coração. É uma leitura também que eu queria que todo mundo lesse. Eu imagino esse livro daqui numa sala de cinema. Eu acho que ele merecia, inclusive, virar filme. E fica aqui no meu quinto lugar, A Fabulosa Casa com Pernas. Em quarto lugar, mais um favorito. Acredito que a partir de agora só livros favoritados, tá? E em quarto lugar foi uma HQ que deixou meu coração quentinho, que na realidade eu li 2 vezes já esse ano. Eu li a primeira vez e depois, quando o Arthur estava fazendo a leitura, eu também fiz a leitura junto com ele, que é a HQ Arlindo, da Ilustra Lu. Infelizmente, eu não tenho a edição física porque vive esgotado e eu acabei não conseguindo comprar, e comprei ela em e-book e fiz a leitura pelo computador, que lá eu consigo ler de forma colorida, e foi assim uma experiência de leitura muito, muito maravilhosa. A gente aqui vai ter representatividade LGBTQIA+, a gente vai ter a história, no caso, acontecendo no Nordeste, que vamos ter referências a músicas, a locais, a sotaque nordestino, que só isso daí já ganhou meu coração de nordestina. E também vamos ter ali a história acontecendo com adolescentes dos anos 90. Então a história acontece por ali, por volta dos anos 2000, que foi a fase da minha adolescência. Então a gente vai ter muita referência mesmo, MSN, Sandy Júnior, Pitty, que assim, isso foi só um extra a mais para eu amar ainda mais toda a história e me apaixonar pelo Arlindo. Então, fica aqui a minha dica dessa HQ, que é simplesmente maravilhosa. Nesse mês de dezembro, inclusive, ela estava gratuita lá pela Amazon. Então, assim, quem conseguiu pegar, leia, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque é uma leitura de deixar o seu coração quentinho e você nunca esquecer esses personagens. Eu fico sempre querendo reler e revisitar essa história. E agora vamos aí entrar no meu top 3 de melhores livros do ano, que foi super difícil para fechar. Eu acho que o único livro que eu tinha certeza absoluta era o primeiro lugar, mas tanto o segundo como o terceiro lugar já mudaram aí de ordem várias vezes. Então, praticamente podem considerar os dois ali empatados em segundo lugar, mas de qualquer forma, para gravar o vídeo, eu acabei aí decidindo, inclusive no dia da gravação desse vídeo, quem seria o meu segundo e quem seria o meu terceiro lugar. Mas com aquela dor no coração, vou confessar. Então,
Em terceiro lugar, estreando aí o top 3 de melhores leituras do ano, vai para ela, a rainha, a minha nova autora favorita, Octavia Butler, com o livro Kindred. Esse livro eu já panfletei várias vezes aqui, passei o ano inteiro panfletando lá no Instagram e ele não poderia estar fora do meu top 3, do meu top 10 do ano de 2022. É uma leitura que eu fiz muito rápido. O livro ele tem umas 400 páginas e eu li esse livro em 2 dias, porque simplesmente eu não conseguia largar e queria saber o que iria acontecer no próximo capítulo com a nossa protagonista. Aqui vamos acompanhar a história de Dana, que ao se mudar no dia do seu aniversário, ela sente uma tontura e vai parar de frente para um lago onde um menino está se afogando. Então ela salva essa criança e ela percebe que ela não está necessariamente no seu tempo de origem. Ela percebe ali que as roupas das pessoas é um pouco estranha e diferente. Ela volta ao seu presente dentro da sua casa, mas essas viagens no tempo irão voltar a acontecer novamente. E vamos acompanhar essas idas e vindas da Dana e todas as atrocidades que aconteciam nessa época. É uma leitura que também eu considero super necessária e me marcou de uma forma muito grande. Apesar de toda a dureza que tem nessa história, eu sei que nem de longe é nem metade do que as pessoas passaram. Apesar da Octavia não romantizar, tá? De jeito nenhum. Mas eu tenho total certeza que foi muito pior para as pessoas da época. E isso deixa aquele nó na garganta, sabe? E foi uma leitura também que eu fiz muito rápido, eu amei do início ao fim. É uma leitura extremamente fluida, que eu também panfleto e sempre vou panfletar essa leitura e esse livro daqui. E essa autora, que é maravilhosa. Ano que vem quero ler muitos outros livros da Octavia e quero ler sim tudo que essa mulher já lançou, tudo que a Morro Branco, né, trouxer dela traduzido. Eu espero do fundo do coração que a editora traduza todas as suas obras, porque eu quero ler todos os livros dessa mulher. Quem já acompanha aqui no canal já sabe mais ou menos quais são os livros que eu sempre panfleto e estão faltando nessa lista. Então, em segundo lugar, mais um favorito, mais um livro que eu panfletei o ano inteiro, que é, lógico, do mestre Stephen King, Mr. Mercedes. Esse aqui é mais um livro que eu falei já muito aqui no canal, mas para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece essa história, esse livro é o primeiro livro da trilogia Bill Rogers, que é um detetive aposentado que participou ali de um caso que aconteceu numa feira de trabalho, onde uma pessoa mascarada entrou num Mercedes e acabou atropelando e matando várias pessoas nessa fila de negócios e trabalho que estava acontecendo ali na cidade. Essa pessoa sai impune e depois de algum tempo ela acaba enviando cartas para o Bill Rogers, provocando ele e querendo ali se vangloriar por ter conseguido sair impune, né, dessa atrocidade que ele cometeu, e falando da aposentadoria do nosso detetive aí favorito. A gente aqui tem o melhor do King, é um livro extremamente fluido, eu não conseguia largar essa história, foi um livro que eu li muito rápido, foi um livro que simplesmente assim, ganhou meu coração do início ao fim. O primeiro capítulo, a gente já tem essa descrição desse acidente, que deixa o coração assim apertadinho. A gente também vai ter alguns capítulos ali intercalados, que são narrados, né, pelo Mr. Mercedes, pelo assassino. E simplesmente é um dos meus vilões
favoritos, vamos dizer assim. É aquela pessoa que eu amei não gostar, porque eu simplesmente sentia nojo lendo os capítulos dele, dava aquela repulsa, sabe? E eu acho que o King, ele construiu o personagem de forma simplesmente brilhante aqui dentro dessa história. E eu amo muito esse livro. Entrou ali, eu acho que no meu top 2, no meu top 3 dos livros, né, que eu já li do Stephen King. E eu super recomendo, acho que todo mundo que gosta de suspense, gosta do Stephen King, deveria sim dar uma chance a essa trilogia. E por último, vamos a ele, o queridinho do meu ano, um dos livros eu acho que favoritos da minha vida, com toda certeza entrou ali para os favoritos da vida, que é A Maravilha, que foi assim a minha grande surpresa desse ano, A Casa do Macerulho. Esse livro, ele também é uma montanha-russa de sentimentos. Literalmente, em uma página eu estava rindo, gargalhando, e na outra eu já estava chorando. E não poderia estar em uma outra posição, senão no primeiro lugar. É um livro que eu quero muito fazer a releitura, porque eu quero dessa vez marcar o livro. Na primeira vez que eu li, eu acabei não marcando, fui ali devorando a história, conhecendo e não parei para marcar. Eu cheguei um pouco ali em 60, 65% e acabei parando a leitura por uns dias porque eu ficava com pena de acabar o livro. Fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento numa leitura, que era ter pena de sair daquela leitura. Eu não queria acabar o livro porque eu queria continuar com os órfãos dessa história, com as crianças dessa história. Eu amei e me apaixonei por cada uma, parecia que cada uma de fato existia, que eu já conhecia cada personalidade dessas crianças, e foi uma leitura que simplesmente ganhou meu coração, não poderia estar fora desse primeiro lugar, e eu quero muito ler mais coisas do autor. A Morro Branco já prometeu aí 2 lançamentos, inclusive, do autor para o ano que vem, e eu só posso dizer que eu estou muito ansiosa para fazer essas leituras e com certeza assim que lançar farei e trarei o que eu achei aqui para vocês. Para quem não conhece do que se trata esse livro, aqui a gente vai acompanhar a história do Linus Baker, que é um assistente social, vamos chamar assim, de uma instituição do governo que vai acompanhar crianças especiais. Crianças que têm ali alguns poderes mágicos. Então aqui a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento, toda essa fiscalização do Linus Baker para poder saber se ele vai fechar ou não esse orfanato. E a gente, junto com o Linus, a gente vai se apaixonando por cada criança que tem aqui. Eu já sou uma pessoa que costumo rir fácil com algumas presepadas de criança, mas assim, tem algumas crianças aqui dentro que é impossível você não dar nem que seja um sorrisinho, porque elas são extremamente inteligentes, contagiantes e com toda certeza vai ganhar o coração de vocês. Assim como ganhou o meu. E tá aqui o meu favorito do ano e da vida. Então, esse foi o meu top 10 das leituras, né, aí do ano. E, inclusive, alguns livros extras aí, para vocês também ficarem de recomendações que não entraram no top 10 por pouquinho. E esse vai ser o nosso último vídeo do ano. A gente se vê aí em janeiro novamente. Mas quero deixar aqui, do fundo do coração, muita luz, paz, saúde. Que 2023 seja muito abençoado e que possamos realizar todos os nossos desejos. Então, em janeiro, eu volto para trazer as minhas metas, o que eu espero das leituras, os livros aí que eu vou ler durante o ano de 2023. Então, vou ficando por aqui. Feliz ano novo para vocês e até o próximo vídeo.